Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, porque estamos na série de mensagens Vivendo em Prosperidade. E hoje nós vamos falar algo muito importante. Mas antes disso, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a alcançar mais pessoas. Vamos para a mensagem? 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: na caridade, que é o amor, não há temor. Antes, a perfeita caridade, que é o amor, lança fora o temor, o medo. Porque o temor, o medo, tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor, em caridade. Então, nós temos que entender o seguinte, que quem não ama, a pessoa que não ama, ela é dominada pelo medo facilmente. Porque aqui, ó, no amor, não há medo. Quem ama não tem medo. Porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. E por que tem se esfriado? Porque as pessoas não têm amor. E aí você me pergunta, mas o que tem a ver a prosperidade de Deus em viver em amor? Muita coisa, porque a prosperidade se consiste em ser feliz. E a felicidade está no amor. Mas, infelizmente, as pessoas são cada vez mais egoístas e se distanciam do amor. E aí o medo domina. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que analisar a nossa vida para que a gente venha viver em amor. Porque a prosperidade está em amar. A prosperidade se consiste não apenas em dinheiro, mas em viver uma vida feliz. E o principal, viver uma vida feliz com Deus. Sua alma se regozijar na presença de Deus. Porque, infelizmente, a gente vive hoje numa geração onde o corpo é bonito e a alma é feia. Por quê? Porque as pessoas são cada vez mais materialistas. E a gente tem que vigiar para não cair nesse erro. É claro, a gente tem que cuidar do nosso corpo. A gente tem que buscar viver uma vida com saúde, se alimentar bem, se exercitar, dormir bem, beber bastante água. A gente tem que ter lucidez para a gente viver uma vida feliz. A gente também não pode ser bitolado, fanático. Tudo é o espiritual. Não é assim não. A Bíblia fala, não sejais demasiadamente justo e não sejais demasiadamente ímpio. Nós temos que ter o equilíbrio. Porque o exagero vai fazer a pessoa se desviar do verdadeiro caminho, que é o caminho do Senhor Jesus. Então, pense comigo. Nós precisamos amar. Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Porque a gente, vivendo dessa maneira, pode ter certeza, o amor, o medo não vai nos dominar. E por que o medo tem dominado muita gente? A pessoa ela tem medo de morrer, a pessoa ela tem medo de ter uma doença grave, a pessoa ela tem medo de perder o familiar, a pessoa tem medo de sair na rua, é um monte de medo. Mas por quê? Porque falta o amor de Deus na vida dela. Porque quando o amor de Deus está na nossa vida, pode ter certeza, o amor, o medo não prevalece. Porque o medo é algo que aprisiona a pessoa no sofrimento. Por exemplo, quem tem medo não consegue prosperar.
Quem é dominado pelo medo não consegue prosperar. Quem tem medo não tem ousadia. Quem tem medo fica parado. E nós não podemos parar. Temos que avançar. Temos que lutar para realizar os nossos sonhos. Talvez você está me ouvindo agora e tem o sonho de ter o seu próprio negócio. Expulse esse medo e determina que você vai abrir um negócio e vai dar certo. Mas, infelizmente, a pessoa ela é dominada pelo medo e ela não consegue abrir o seu próprio negócio, ela não consegue lutar para realizar o sonho. Por quê? Porque ela está com medo. Não. Nós temos que lutar para ser feliz. Nós temos que rejeitar o medo. Fazer uso da fé, acreditar em Deus e acreditar em nós. Porque tudo é possível que crer. E se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Porque eu vou ler mais uma vez aqui, ó. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora. Você vê que o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena. Você vê que a pessoa que tem medo, ela carrega uma condenação. Porque o diabo, ele é condenador. Ele condena a pessoa. Ele massacra a mente da pessoa condenando ela. Ó, você não merece ser próspero. Essa situação de sofrimento que você está passando, você merece passar por isso. Isso é mentira do diabo. Ninguém merece o sofrimento, não. Temos que lutar. Expulsar a condenação. Vamos olhar para a palavra. A palavra de Deus fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas, infelizmente, a pessoa carrega uma condenação do erro do passado. Se você errou, peça perdão a Deus e lute com todas as suas forças para não errar mais. Mas, infelizmente, muita gente acaba se entregando ao problema, acaba desistindo de lutar. Por quê? Porque o medo dominou. Então nós temos que lutar contra esse sentimento maligno. Temos que lutar para ser feliz. É como eu falei no vídeo passado. Nós temos que amar as pessoas ao nosso redor, falar para o nosso familiar que você ama ele. E o principal, falar que ama a Deus, que a sua vida está entregue na mão dele. Se esforçar para servir a Deus, para obedecer a palavra de Deus, porque a vontade de Deus é que a gente viva uma vida feliz, e essa vida feliz está na palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra, quando nós se esforçamos, quando nós lutamos e rejeitamos a mágoa do coração, porque muitas das vezes a gente passa por coisas nessa vida que muitas das vezes a pessoa vem nos magoar. Mas a gente tem que liberar perdão. A gente tem que perdoar. Se a gente quer viver uma vida feliz, a gente vai ter que perdoar. Porque, infelizmente, quando a pessoa ela não perdoa, ela está desobedecendo o mandamento. Porque a palavra de Deus nos ensina que os nossos pecados são perdoados quando nós perdoamos os pecados das outras pessoas. Mas, infelizmente, a pessoa que guarda mágoa, ela não perdoa. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa acaba sofrendo. Acaba
vivendo uma vida de sofrimento. E isso não é da vontade de Deus, que a pessoa sofra. E tem outra situação que vale a pena comentar. A pessoa que vive brigando, porque a briga atrai o espírito da miséria. A briga afasta a presença de Deus. E quando a presença de Deus se afasta, quem se chega? A presença do mal. Então, nós temos que fugir da briga. Nós temos que buscar viver em paz. Porque a briga traz tormento, traz medo. A pessoa que vive brigando é um inferno. A família que vive brigando é um sofrimento muito grande. Por exemplo, a família que se reúne no Natal. Às vezes o pau quebra porque a família é briga. É briga para todo lado. E isso vai trazer consequências sérias para a vida da pessoa. Quando a pessoa ela vive uma vida de brigando dentro de casa, pode ter certeza, ela vai se afastar da prosperidade. Pelo contrário, vai dar brecha para a miséria entrar. Para a miséria. Quer ver outra coisa também? A pessoa, a casa toda suja. A pessoa não limpa a casa. A sujeira atrai miséria. Nós temos que ter essa consciência disso. A briga, a sujeira atrai miséria. Nós temos que procurar viver em paz. Nós temos que procurar limpar a nossa casa e principalmente o nosso coração. O nosso coração, ter um coração limpo. Como é que eu tenho um coração limpo? Quando eu firmo os meus pensamentos em coisas boas. Mas infelizmente a pessoa ela só vive pensando coisa ruim. Ela só vive pensando mal da outra pessoa. E isso aí vai levar ela a se distanciar da felicidade. Porque a vida feliz é algo muito complexo. É um conjunto de coisas que nós temos que colocar em prática. Mas a realidade é que a pessoa ela é cabeça dura. Ela não quer se consertar. E aí o sofrimento acaba aumentando na vida dela. Mas por quê? Porque a pessoa não quer mudar. Não quer parar de brigar. Não quer mudar de atitude dentro de casa. É aquela frase que muitos falam, né? Não é por aí não. Você está sendo exagerado. E aí acaba justificando o erro. Acaba justificando o pecado. E aí vai vir consequências. Então a gente tem que se consertar para que a gente venha viver uma vida feliz. Lutar para melhorar. Para que a gente venha conquistar. Porque a prosperidade é conquista. E não apenas conquistas materiais, mas conquistas espirituais. Você conquistar a sabedoria, conquistar a graça de Deus, você ter graça na sua vida, conquistar domínio próprio e muitas outras coisas que nós temos que conquistar espiritualmente, lutar para melhorar, para que a gente venha viver uma vida feliz. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? E eu peço para você dar um pause na gravação e vai lá pegar um pouquinho d'água, que nós iremos consagrar a água. E eu tenho certeza que ao beber dessa água, você vai experimentar do poder de Deus. Vamos orar agora? Levante o copo de água para os céus.
Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu consagro essa água que é levantada aos céus. Meu Deus, coloca a virtude do teu poder nessa água, que quando a pessoa beber dessa água, ela vai experimentar da cura, do milagre, no nome de Jesus. Pode beber da água que eu vou continuar orando. Meu Deus, eu te peço, Pai, vai passando com teu poder e vai arrancando agora todo o mal, vai arrancando agora tudo aquilo que não provém do Senhor, vai arrancando todo medo, toda tristeza, todo desânimo. Eu ordeno a você, espírito maligno, sai daí agora, sai da mente, sai do coração, sai agora toda maldição, todo mal, agora, da vida dessa pessoa que está me ouvindo, eu ordeno que todo mal, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Meu Deus, eu te agradeço e determino a cura, a luz divina, determino a libertação no nome de Jesus, para a glória e louvor do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.